Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 12. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis a obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, Tu és o glorioso Rei, como cantamos nesta noite. Tu és o Rei da glória, o Rei de toda a glória. E nós, Teus servos, súditos deste reino, estamos agradecidos por esse imenso privilégio que é concedido pelo Senhor. Queremos rogar ao Senhor que neste momento que foi lida a Tua palavra, que traz as leis do Teu reino, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos faça compreender a Escritura para a Tua glória e louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no mundo caído, ou para usar a expressão de Eclesiastes, na vida debaixo do sol, os cristãos sempre irão enfrentar problemas relacionais, problemas de relacionamento. Os conflitos irão surgir na vida de todos em maior ou menor proporção. Os conflitos acontecem dentro do lar, entre marido e mulher. Os conflitos acontecem entre pais e filhos. Os conflitos acontecem entre irmãos. Ampliando um pouco a nossa rede de relacionamentos, há conflitos entre vizinhos, há conflitos entre colegas de trabalho, há conflito entre crentes que comungam na mesma igreja. E como eu disse, em maior ou menor proporção, todos nós iremos lidar com a questão dos conflitos. E um dos grandes problemas é que muitos crentes não entendem, não sabem como se portar, ou como devem se portar diante dos conflitos de relacionamento. E Tiago, aqui na sua carta, menciona no texto do capítulo 3, ou seja, o contexto anterior ao texto que nós lemos, que a forma com que os crentes se relacionam, a forma como eles se portam em seus relacionamentos, indica com que tipo de sabedoria os crentes estão comprometidos. Tiago disse nos versículos anteriores que ao terem inveja amargurada, sentimento faccioso ou toda sorte de coisas ruins que procedem disso, estaria claro que eles estavam comprometidos com a sabedoria terrena e demoníaca. E essa palavra de Tiago é bastante dura,
é bastante pesada, porque ele está escrevendo a crentes e informando estes crentes que, a depender da forma como eles estão lidando com os seus relacionamentos, eles estavam assumindo esta sabedoria do demônio, uma sabedoria demoníaca. Entretanto, se eles tivessem um condigno proceder, eles iriam demonstrar com as suas obras o compromisso com a sabedoria que vem do céu, que é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Foi assim que Tiago terminou o capítulo de número 3. E o tema dos relacionamentos continua aqui no capítulo 4, nos versos que nós lemos. E agora Tiago está falando especificamente das guerras e conflitos. A palavra que ele usa é bastante também pesada. Guerras e conflitos que havia entre os crentes. Poderia ser entre membros da igreja, poderia ser dentro das famílias da igreja. Mas entre vós, significa que ele está falando que mesmo dentre aqueles que estavam professando o nome de Jesus, estavam acontecendo esses problemas de relacionamentos. E o intuito, então, desta noite, é que você aprenda como lidar com os conflitos. Se eles são inevitáveis, nós precisamos saber como nos portar diante deles. E a primeira coisa que Tiago mostra na forma de você lidar com os conflitos é que é preciso que você examine as suas motivações. Dê uma olhada a partir do versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes? Matais e invejais e nada podeis obter? Viveis a lutar e a fazer guerras? Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago inicia essa sessão com duas perguntas iniciais que nos levam a avaliar as razões do coração. Perguntas são muito importantes de fazer a nós mesmos quando nós estamos lidando com alguma situação. Por quê? O que eu senti? Qual a razão? E aqui Tiago faz duas delas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Veja só, qual é a razão? Qual a fonte? É como se Tiago estivesse olhando para os crentes e dizendo: vocês já pararam um pouquinho para avaliar por que vocês estão agindo assim? Por que vocês estão em conflito? E a pergunta de Tiago é bastante perspicaz, porque geralmente, quando nós somos questionados a respeito de alguma demanda que nós tenhamos com alguém, sempre a culpa é do alguém. Sempre a culpa é da outra pessoa. Eu brigo porque eu fui provocado. Eu estou numa contenda porque eu estou simplesmente respondendo no mesmo nível da agressão que eu senti. Alguém me levou a agir dessa forma. Entretanto, Tiago, que pergunta, já responde, mostrando que a fonte de tudo isso é exatamente o coração do homem. Porque quando ele diz: de onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne, ele está apontando exatamente para esta realidade humana. A palavra que aparece aqui no texto, traduzida por prazer, literalmente é desejos por prazer. É bem enfático mesmo. E ela aponta para aquilo que é agradável aos sentidos, aquilo que traz satisfação, aquilo que traz de fato prazer. A palavra que aparece aqui é a palavra de onde vem aquilo que nós conhecemos como hedonismo. E o hedonismo é o prazer como bem supremo, ou a busca do prazer a qualquer custo.
Isso é hedonismo. É a raiz que aparece aqui nesta palavra. E estes desejos, diz Tiago, estão fazendo guerra no coração, na carne. Eles querem tomar espaço. Este é um dos versículos, ou talvez o versículo, o texto mais bélico da Escritura. Porque o tema aqui é exatamente guerra, conflito. O tema aqui é matar e morrer. E o que Tiago está mostrando é que os desejos estão fazendo esta guerra no coração, querendo tomar espaço, e em nome deles os crentes estão de fato dispostos a matar e morrer, a fazer o que quer que seja a fim de consegui-los. Ainda assim, esses desejos, que são tão cobiçados a ponto dos crentes brigarem por eles, não são alcançados. Há guerra, mas não há satisfação. Veja o que ele está dizendo: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter. Eles estão degladiando, eles estão guerreando, eles não conseguem aquilo que eles tanto desejam. Perceba que a guerra no coração é a guerra que dá origem à guerra com o próximo. Porque Tiago está dizendo que o conflito que eu tenho com alguém se origina nos prazeres que militam na minha carne, que militam no meu ser. Os desejos que estão tentando tomar o lugar de Deus na minha vida, eles estão aqui guerreando, e em nome deles, então, é que eu estou disposto a brigar com alguém que me impeça de conseguir o que eu tanto quero. Há guerra com o próximo, porque há uma guerra dentro do seu coração. Você está disposto a matar, a invejar, a lutar, a fazer guerra com aquele que se interpõe entre você e o que você deseja. Tiago então afirma que a razão de você não conseguir o que você tanto quer é porque você não pede ao Senhor. Tiago está dizendo: há um outro caminho. Vocês estão aí lutando e fazendo guerra por aquilo que vocês tanto querem, mas vocês só não querem porque vocês não pedem. Tiago está dizendo: peça ao Senhor. Mas antes dos crentes ficarem animados, podemos pedir o que quer que seja, Tiago logo emenda e diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. A razão de vocês se colocarem muitas vezes diante do Senhor, pedindo e não recebendo, é porque ao se colocar diante de Deus, vocês estão apenas querendo satisfazer esse anseio que já está em guerra no seu coração. Então você tem aqui os homens tentando suprir a si mesmos, entendendo que eles podem conseguir o que eles tanto almejam, porque eles não estão satisfeitos com Deus, e quando eles se aproximam de Deus, eles se aproximam de forma egoísta. Eles não pedem conforme a vontade de Deus, eles pedem para esbanjar em seus próprios prazeres. Eles não estão nem um pouco interessados com a glória do Senhor. E então Tiago inicia dizendo: você precisa, em meio aos seus problemas, às suas lutas, às suas guerras, examinar o seu coração. É assim que você precisa fazer. Perguntar a você mesmo: por quê? O que eu tanto quero que me faz brigar com o meu irmão, com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu pai, com o meu vizinho? O que está me impelindo a isso? Verifique se há algo que você tem tanto interesse que não está nem um pouco triste
em guerrear por isso, você não se importa em brigar por isso, você não se importa em ofender outras pessoas, em menosprezar, em humilhar outros para conseguir o que você tanto almeja. Porque Tiago aponta para o desejo do coração como a grande e principal causa dos conflitos que há entre vós. Você sempre vai agir em acordo com aquilo que está dominando o seu coração. E é por isso que a Escritura ordena sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Se a fonte é boa, o rio que corre dessa fonte é um rio bom. Se a fonte é poluída, o rio que corre dessa fonte é um rio poluído. Guarde o seu coração, é a ordem da Escritura. Agora veja que interessante, Jesus diz que se você pedir alguma coisa em nome dele, ou seja, segundo a vontade dele, você será ouvido. O que Tiago está falando aqui está em pleno acordo com aquilo que disse o seu irmão. Esse Tiago aqui, lembre-se, é Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Tiago está dizendo o seguinte: quando você pede alguma coisa tendo em vista você mesmo, quando a sua preocupação é você mesmo, você não está pedindo conforme a vontade de Deus, logo, você não é ouvido. Deus não está comprometido com esse tipo de oração. E você tem um exemplo que eu acho que é extraordinário em Atos dos Apóstolos, de como funciona esse tipo de oração, porque talvez alguém fale assim: pastor, tá bom, como é que a gente pede e isso não é egoísta? Como é que a gente pede e que isso não é para nós mesmos? Você se lembra que a igreja em Atos dos Apóstolos enfrentou grande perseguição. Os apóstolos foram chamados pelos líderes e foram ameaçados: não ensinem em nome de Jesus, vocês serão presos. E então eles vão até a igreja, e a igreja vai orar diante de tamanha dificuldade. Qual oração você faria? Ó Senhor, tira esse imperador maldito, tira esse imperador que não teme o seu nome e que está perseguindo a tua igreja. Talvez alguns diriam até, como eu falei semana passada: mate o imperador. Você não encontra isso na igreja. Na verdade, a igreja se coloca a orar, reconhece o que está acontecendo como a providência soberana de Deus, porque eles citam o Salmo 2: Senhor, a tua palavra diz que os reis da terra iriam se levantar contra o ungido do Senhor. Isso está acontecendo. Herodes, Pilatos e as autoridades estão se levantando contra o Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, nós temos um pedido: conceda-nos intrepidez para continuar pregando a palavra. Esse foi o pedido. Por que eles pediram intrepidez para continuar pregando a palavra? Porque havia uma ameaça: se vocês ensinarem em nome de Jesus, vocês serão presos. Em vez de pedir contra a autoridade, eles pediram: Senhor, nos dá vontade, coragem para não fechar os lábios e continuar obedecendo o Senhor, porque eles estavam comprometidos de fato com a glória do Senhor, e não somente com trazer um certo tipo de segurança para eles em meio a tudo isso. Esse é o tipo de oração que está comprometido com a glória de Deus e não consigo mesmo. Mas perceba como é que nós oramos nos conflitos: Senhor, muda o coração da minha esposa. Não é assim? Oh Deus, meu marido é tão cabeça dura, muda esse homem. Oh Senhor, leva esse vizinho para longe de mim. Por que ele não pode mudar para outro condomínio? Esse tipo de oração é um tipo de oração comprometido com o meu prazer e com a minha satisfação. Por que nós não pedimos: Senhor, nos dê a oportunidade de testemunhar para esse vizinho, de ser luz na vida dele. Me ajude a não pagar o mal com o mal.
Me ajude a ser, Senhor, uma esposa sábia que edifica o meu lar. Senhor, me ajude a ser um marido que está disposto a morrer pela esposa. Mas o nosso pedido é sempre para que Deus mude o outro, porque é o outro que impede aquilo que eu tanto quero e pelo que eu estou disposto a brigar o tempo todo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos próprios prazeres. Quando você age em função dos desejos que dominam o seu coração, você vai guerrear, e até mesmo quando você se aproximar de Deus para orar, você vai orar errado. Você vai pedir de forma egoísta. Por que isso acontece? Tiago continua mostrando, ele diz que é preciso que você também reconheça a sua infidelidade. Veja os versos 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Tiago deixa claro que as contendas são fruto dos desejos que guerreiam no coração, mas não só isso, ele está dizendo que existem esses desejos guerreando no coração, porque não há satisfação em Deus, porque há uma guerra contra Deus. E quando você não está satisfeito com o Senhor Deus, muitos serão os concorrentes que se apresentarão para tomar o lugar dele, dizendo assim: olha, comigo você tem algo melhor. É por isso que Tiago está dizendo: vocês são infiéis. A ideia aqui é que os crentes estavam preferindo os seus próprios desejos em detrimento do Senhor. Daí Tiago tratá-los de adúlteros. Essa é a palavra que aparece aqui no texto original. Eu acho que na nossa tradução eles abrandaram muito a palavra, porque chamar de infiel, eu sei que o adúltero é infiel, mas parece que a gente dá uma amaciada na palavra. Imagine Tiago olhando para os crentes dizendo: vocês são adúlteros. E a força do argumento de Tiago aqui é bastante grande. Por que os crentes estão sendo tratados como adúlteros? Lembre-se que Deus se dirigia a Israel no Antigo Testamento como sua esposa. E quando a nação deixava Deus de lado e se dobrava a Baal ou ia atrás de outros deuses, Deus os tratava como adúlteros. O que Tiago então está fazendo aqui é igualar a igreja ao povo de Israel quando se dobrava a falsos deuses. E note que aqui ele não citou nenhuma vez qualquer divindade que seja esculpida, porque ele está falando de desejos do coração, de ídolos que estão dentro do coração. E nós nos gabamos como crentes muitas vezes de dizer assim: nós não temos idolatria, nós somos protestantes, idolatria é coisa de católico, enquanto estamos erigindo vários e vários deuses dentro do coração, nos prostrando diante deles, acreditando nas suas promessas, deixando o soberano Senhor, o Deus que nós confessamos de boca, pelo menos, muitas vezes de lado. Daí então Tiago dizer: adúlteros. E quando se deixa de lado o Senhor, o resultado sempre será a busca por amantes. Quem não tem satisfação em Deus, procurará satisfazer o coração com os aspectos criados por Deus, com tudo que tem na criação. Pela manhã estamos estudando sobre a questão do dinheiro. E um dos locais onde a gente busca esse tipo de satisfação, de alívio, de prazer, de segurança, é no dinheiro. Mas pode ser o sexo, pode ser a ânsia de ser bem visto e respeitado. Os ídolos são variados, é um panteão imenso. E por vezes nós achamos que só seremos felizes se tivermos determinada coisa pela qual estamos dispostos a brigar.
Os prazeres deste mundo prometem alegria, prometem satisfação, mas Tiago está dizendo que esta amizade, esse flerte com o mundo, constitui-se inimizade contra Deus, porque estar aliado ao mundo é estar aliado àquele que está em guerra contra Deus, é se colocar lado a lado com o inimigo. E a infidelidade fica mais explícita ainda no verso 5, veja: ou supondes que em vão, afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Tiago lembra, olha, o esposo da igreja é ciumento. Não pense aqui no nosso ciúme pecaminoso. Uma das traduções possíveis para a palavra ciúme, na verdade ela é a mesma palavra, traduzida de acordo com o contexto, é a palavra zelo. Os ciúmes do Senhor por seu povo constitui-se no zelo do Senhor pelo seu povo. Ele não quer que o seu povo se inflame com amantes. Ele quer manter a sua igreja pura. Ele quer manter o seu povo santo. É por isso que Ele é zeloso. É por isso que Ele não gosta do povo se aproximando de ídolos. Deus é um Deus zeloso. Não há uma passagem que diga isso explicitamente. Deus é um Deus ciumento. E essa é uma dificuldade na interpretação desse texto. Muitos se debatem para lá e para cá tentando entender por que é que Tiago está dizendo que Deus é um Deus zeloso. Mas possivelmente, pelo menos creio eu, Tiago está se referindo ao que você encontra em Números, capítulo 5. Dá uma olhadinha lá. Eu não vou ler toda a lei. Vou só mencionar aqui algumas questões. A partir do verso 11, se você reparar o título aí colocado pela Sociedade Bíblica, a prova da mulher suspeita de adultério. E esse texto é bastante interessante, esta lei é bastante interessante, porque o texto começa assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for ocultada aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou o tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela. Então ele vai explicar como é que vai ser isso. Mas repare algo aqui: como é que um homem começa a ter ciúmes da sua mulher, porque ela se deitou com outro homem, sendo que ninguém pegou em flagrante, não há nenhuma testemunha, e não se sabe se de fato isso aconteceu? Sabe como? A gente conhece como rádio peão. Ó, rapaz, abre o olho, hein? Tô achando que é sua mulher, olha, vigia, não vou falar nada não, vigia. Aí o camarada ouve um negócio desse, opa, que negócio é esse? Daqui a pouco ele começa a ficar com ciúme, hein? Está acontecendo alguma coisa? Então o que está em jogo aqui? Uma fofoca sobre uma mulher, a mulher de um homem. E essa fofoca sobre a mulher levou esse homem a ficar enciumado. O que Deus manda fazer? A lei do ciúme. Ela teria que ir até o sacerdote. Então o sacerdote chegaria-se a essa mulher, iria tomar uma água num vaso, iria orar, iria apresentar a mulher diante de todo o povo. Então a cena é uma cena terrível. Depois você lê a lei, está todo mundo ali olhando. O sacerdote ia pegar aquela mulher, ia soltar os cabelos da mulher, ela ia pegar a taça aqui, né, com a mistura que o sacerdote fez, e iria tomar diante do povo.
Ao tomar, se de fato ela fosse culpada pelo adultério, a sua coxa iria descair a coxa. A sua barriga iria inchar diante de todo mundo. Então você imagina a fofoca correndo solta. O marido traz a esposa e todo mundo fica olhando, inclusive os fofoqueiros de plantão. E então a mulher pega aquilo ali e bebe e não acontece nada. Sabe o que aconteceu diante disso? A mulher foi humilhada à toa. A mulher foi honrada diante de todo mundo. Está categórico que esta mulher não tem culpa. Está provado. Agora, se ela tivesse culpa, a maldição do Senhor seria derramada sobre ela. Você fala, que lei é essa? Essa é a lei que aponta para Cristo. Sabe como? Ele pegou uma esposa adúltera, que deveria tomar o cálice da ira de Deus e morrer. Tomou o cálice da mão da esposa e bebeu no lugar dela, morrendo no lugar da adúltera, porque ele tem zelo pela sua esposa. Possivelmente é essa lei que Tiago está fazendo referência, porque quando você vai lá no verso 29, esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio do seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. Você sabe que as leis todas apontam para Cristo e para a pessoa bendita do Senhor. Então quando Tiago olha para a igreja e diz, vocês são adúlteros e Deus é um Deus zeloso e ciumento, a igreja precisava lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por ela. Cristo tomou o cálice da mão da noiva, o terrível cálice da ira de Deus, tomou, morreu, ressuscitou para a justificação da igreja. Como é que você tem coragem de trair um marido assim? Como é que a igreja deixa de lado um esposo tão fiel, tão zeloso? É por isso que Tiago usa palavras duras. O povo recebia tudo da parte de Deus e, semelhante a Israel, se voltava a ídolos, aos desejos do coração, tentando algum tipo de satisfação. Tiago quer que seus leitores atentem para sua infidelidade a Deus, porque esta é a causa das contendas. Quando alguém está satisfeito no Senhor, ele não briga, ele dá outra face, ele anda mais uma milha, ele entrega a capa, ele não paga o mal com mal, pelo contrário, ele faz bem àquele que está tentando fazer o mal. Mas se em vez do Senhor, ídolos estiverem reinando no seu coração, você vai sempre pagar o mal com o mal, sempre haverá briga, sempre haverá guerra, sempre haverá contenda, porque se não há comunhão com Deus, tampouco haverá comunhão com o próximo. Se não há serviço a Deus, não haverá serviço ao próximo, ainda que o próximo seja o próprio cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos que foram reunidos no mesmo corpo pelo sangue de Jesus Cristo. Então, quando você está pronto a pecar por aquilo que você deseja, significa que você está em guerra contra o Senhor e que você não está satisfeito com o Senhor. É por isso que em seus conflitos, para resolver os conflitos, é necessário pedir perdão ao Senhor, confessando o pecado da idolatria. Senhor, me perdoe, porque eu estou amando muito mais ser respeitado do que eu amo o Senhor. Sabe onde que acontece muitas vezes isso? Dentro de casa. E veja, querer ser respeitado não é um desejo ilegítimo.
brigar para ser respeitado, xingar quem não te respeitou. Isso é terrível. Isso significa que ser respeitado já ganhou o status de ídolo. Senhor, me perdoe porque eu estou amando mais o meu conforto do que eu amo o Senhor. É por isso que qualquer coisa me tira do sério no meu dia de folga. O menor barulhinho dentro de casa já me faz ficar irado e sair brigando com qualquer um. Eu amo o meu conforto. Significa que eu não estou descansando no Senhor. Me perdoe porque eu estou amando mais a minha reputação do que eu amo ao Senhor, o meu prazer do que eu amo ao Senhor, e é por isso que eu estou pecando, é por isso que eu estou guerreando. Como eu disse, essas coisas não são ruins em si, mas quando elas concorrem com o Senhor, pelo primeiro lugar no coração, torna o crente infiel. E a mentira, o engano do pecado, meus irmãos, é que esse falso Deus que você tanto deseja vai conseguir suprir aquilo de que você tem necessidade, ou que você acha que tem necessidade, o que é impossível, porque satisfação verdadeira só na pessoa bendita de Jesus Cristo. É por isso que João vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pelo que é que você tem brigado? Saiba que isso tem tomado o lugar do Senhor no seu coração. Saiba que a sua guerra não é pelo que você quer. A sua guerra é porque você não está satisfeito com o Senhor e com aquilo que Ele tem dado à sua vida. E entendendo isso, confesse o seu pecado ao Deus zeloso, porque Ele é rico em perdoar. É por isso que Tiago continua mostrando que você precisa agora buscar ao Senhor. A partir do verso 6 até o verso 10. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O Deus que zela pelo seu povo quer bem ao seu povo. Ele é gracioso, é isso que Tiago está dizendo, mas Ele não é gracioso com todos. Ele é gracioso para com os humildes, para aqueles que se achegam a Ele com o coração contrito, porque aos soberbos Ele resiste. É isso que você tem logo aí no versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A busca da satisfação e do prazer fora de Deus, a busca da satisfação nas coisas desse mundo, revela exatamente a soberba do homem. Sabe como? Eu não preciso de Deus para ser feliz. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma carreira, eu tenho capacidade, eu sou brilhante. O homem, em sua soberba, pega as bênçãos que foram dadas pelo Senhor, porque Tiago já falou aqui na epístola: toda boa dádiva vem do Senhor. E se volta contra Deus dizendo: não preciso do Senhor, eu me viro aqui com o que eu tenho. Soberba do coração. E é por conta disso que Tiago diz: sujeite-se a Deus. Se ele começou o texto mostrando uma guerra de forma bélica, há uma guerra dentro do meu coração que me leva a guerrear contra o meu irmão, porque eu estou guerreando contra Deus. Sabe qual é o antídoto de Tiago? Se renda, sujeite-se a Deus. A ideia de sujeitar aqui, esse é um termo militar, é
coloque-se sob o comando de outro líder. Essa é a ideia de sujeitar-se. É a mesma coisa de você falar, se renda de uma vez. Não dá para ficar lutando contra Deus. Em vez de guerrear contra o Senhor, humilhe-se na presença dele, submeta-se a ele, ao mesmo tempo que você se coloca contra alguém. Está aí no texto, veja lá, verso 7, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo. Com o diabo é guerra, com o diabo não tem conversa, com o diabo não tem trégua. Diante de Deus nós nos humilhamos, confessamos pecados, dizemos vamos seguir as tuas ordens. Com o diabo nós resistimos. A ideia de resistir aqui é se colocar contra o diabo. E por que, onde que está o diabo envolvido aqui? Até agora Tiago não falou do diabo. Será que Tiago tem em mente aqui alguma entidade demoníaca que se aposta do crente, faz ele brigar com os outros? Porque é assim que muitos crentes acham que acontece, certo? Olha, você briga com o outro por causa de algum espírito, temos que fazer uma quebra de maldição. Não é isso que Tiago tem em mente. O diabo é o pai da mentira. E todos aqueles que creem erradamente, mas creem que um ídolo pode satisfazer os seus anseios, os anseios mais profundos do seu coração, estão acreditando numa mentira. Resistir ao diabo é resistir a esta mentira contada pelos ídolos, de que você não precisa de Deus, de que você se basta, de que há um caminho que você pode trilhar mesmo sem o Senhor e ainda assim você irá bem. Rejeite, resista ao diabo, e ele diz, e ele fugirá de vós. E estar em paz com Deus é que provê a forma correta para lidar com o conflito. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Tiago ordena que o crente se aproxime, se achegue ao Senhor, que vai corresponder a isso. E então virá uma vida de santidade. Ele continua, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E o que Tiago está falando aqui é bastante interessante. O que é purificar? É de fato, literalmente, tornar limpo, tirar a sujeira. E isso remetia àquelas purificações que você tem no Antigo Testamento e que agora os crentes têm diante de si na pessoa de Cristo, aquele que de fato purifica a vida. É uma vida de santidade, para que o homem agora não tenha um ânimo dobre. Ânimo dobre significa aquele que tem uma mente dupla, uma mente dividida. O que Tiago está dizendo aqui parece que está muito em acordo com o que Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou aquilo que você tem, o desafio de Josué no Antigo Testamento, ou de Elias, desculpe, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Foi isso que Elias falou diante do povo. Até quando vocês vão ficar mancando aí entre dois pensamentos? Esse é o homem de ânimo dobre. Para estes, limpai o coração. Não pode haver diante do Senhor alguém com a mente dividida. A busca por Deus envolve também o lamento pelo pecado. É por isso que ele diz no verso 9: afligi-vos, lamentai, chorai. O pecado precisa ser visto com peso no coração. O pecado não é coisa de somenos, é algo sério.
É algo que ofende o santo marido da igreja. É por isso que, diante da constatação do pecado, é preciso vir aflição ao coração, e é por isso que ele diz: converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Que riso e alegria são essas? O falso riso e a falsa alegria proporcionado pelos prazeres deste mundo. Lamentem isso. Acheguem-se ao Senhor. No verso 10, mais uma vez, Tiago fala da necessidade de se humilhar diante de Deus. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Jesus já falou isso, por exemplo, Mateus capítulo 23. Veja o que diz o verso de número 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse foi um ensino também dos apóstolos. Pedro vai falar a respeito disso. É por isso que na sua vida diante dos conflitos você precisa se humilhar diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado e a sua busca de satisfação longe dos caminhos do Senhor. Mas há muitos crentes que, mesmo em meio aos conflitos, permanecem com o coração altivo, achando-se os donos da razão, não param para considerar o seu pecado, o que os tem levado a contender, os motivos do seu coração. Eles sempre consideram as suas demandas bem justas, eles sempre têm uma boa razão para fazer o que eles estão fazendo. Lembre-se que o orgulhoso é resistido por Deus. Lembre-se que o Senhor disse que os sãos não precisam de médico. Enquanto não houver confissão e reconhecimento de um coração idólatra, não haverá a cura e o perdão do pecado. Aprenda a militar debaixo do comando do seu Senhor. E aqui é interessante, porque quando ele diz para você se sujeitar a Deus ou aceitar um comandante acima de você, a guerra que o Senhor nos chama a lutar, segundo Paulo, não é contra carne e nem sangue. Nós não lutamos contra as pessoas. É por isso que Jesus pode dizer: dê outra face, largue a túnica e a capa, ande outra milha. Mas longe do comando do Senhor, nós estamos com o diabo que instiga a guerra. Nós vamos querer matar, nós vamos querer nos vingar, nós vamos querer fazer exatamente o oposto. Sujeite-se às ordenanças de Deus, colocando em prática os mandamentos. Você não luta contra o próximo. O inimigo é o mundo, o diabo e você mesmo, a carne. Mas nós estamos prontos a admitir que nós temos inimigos externos, irmãos, outros que nem são irmãos, mas que não chegam a ser inimigos, mas nós encaramos como inimigos, mas não encaramos a nós mesmos como os nossos inimigos. Contra quem nós precisamos lutar diariamente, matando o velho homem. Não é essa a ordenança de Paulo? Mortificando os desejos da carne. A guerra é contra você mesmo, sob o comando do seu comandante, sob o comando de Cristo Jesus. A guerra é contra o inimigo das nossas almas, e você resiste a ele, firmando-se na verdade. Firmando-se na verdade, você cresce em santidade. As obras das suas mãos precisam ser fruto de uma mente firmada em um único Senhor. Não pode haver pensamento duplo, ânimo dobre. E diante do pecado você precisa lamentar e chorar. Você lida com seus conflitos desta forma. Por último, você lida com os conflitos se submetendo à lei. Dê uma olhada nos últimos versículos 11 e 12. Irmãos,
Não faleis mal uns dos outros. Veja que agora ele voltou no ponto, certo? Ele começou com: de onde procedem guerras e contendas entre vós? Sabe o que acontece quando a gente contende com o outro? A gente fala mal uns dos outros. Sabe fulano? Ó, fulano. Sabe meu marido? Sabe minha esposa? Ó, meu filho, terrível. Ah, meu pai, você não sabe o pai que eu tenho. Esse é o ponto de Tiago. Não faleis mal uns dos outros. Por qual razão? Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Tiago terminou aqui dizendo: olha, busque ao Senhor. E agora, como resultado dessa busca ao Senhor, não fale mal uns dos outros. Quando você conserta o seu relacionamento com Deus, você conserta o seu relacionamento com o próximo. Se você não acertar a sua situação diante do rei com quem você está guerreando, você vai continuar guerreando com os súditos, mas em paz com Deus, você pode buscar paz com aqueles que estão ao seu redor. A razão apresentada aqui: se você está falando mal do seu irmão ou julgando o seu irmão, você está falando mal da própria lei. Por que Tiago está falando isso? Ele já havia falado lá no capítulo 2 sobre a lei. Dê uma olhada no capítulo 2, verso 7. Não são eles mesmos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, sabe qual é a lei régia segundo as Escrituras? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Por que amar o próximo? O apóstolo vai explicar: se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você diz que ama um Deus que você não enxerga? Um Deus que você não vê? É por isso que eles não resumem a lei dizendo amarás a Deus, porque todo mundo vai dizer eu amo. Foi isso que fez o jovem rico, quando questionado por Jesus, ou quando respondido por Jesus, né? Bom mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Cumpro o mandamento. Isso eu já cumpro desde a minha meninice. Então, se você falar para a pessoa, você precisa amar a Deus, ele vai falar eu amo a Deus. Ame o próximo. Opa, agora dá para ver, hein? Agora dá para mensurar. A lei régia segundo Tiago: ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, cumprir a lei régia seria então agir de forma contrária àqueles que blasfemam do nome de Cristo ou blasfemam da lei. Porque aquele que cumpre a lei régia, ele não fala mal do outro, antes, submetendo-se à lei, ele vai em relação ao outro fazer aquilo que Deus está ordenando. Tiago está dizendo: quem é você para julgar o próximo? Seguida de uma afirmação bem categórica: só existe um legislador, que é aquele que pode enviar para o inferno. Você está querendo tomar o lugar do Senhor? Essa é a ideia aqui de Tiago. Porque o final então mostra que ao se submeter à lei de Deus, em vez de dissensões, brigas, guerras e contendas, haverá serviço mútuo. E você sabe o que é interessante? O capítulo 3 começou do verso 1 até o verso 12, Tiago enfatizando bastante os problemas da fala e da língua. Mas os problemas da língua são tantos que Tiago está voltando ao mesmo assunto. Em conflitos, não é surpresa você ver pessoas falando contra os seus opositores, fazendo fofoca, tentando denegrir o nome da pessoa. Você lida corretamente com isso, deixando de lado a sua vontade e submetendo a lei régia: ame o teu próximo como a ti mesmo, porque cumprir a lei é a expressão do amor a Deus.
Entretanto, em vez de se submeter à lei, que Tiago já chamou aqui de lei da perfeita liberdade, o crente se coloca no lugar do Senhor para falar contra os irmãos. O caminho é um caminho terrível de pecado. Agora, submetendo-se à lei, filhos não irão contender com seus pais, porque eles sabem que o quinto mandamento ordena honrar pai e mãe. Pais não contenderão com os seus filhos, eles criarão os seus filhos sob a disciplina e a admoestação do Senhor. Não haverá ira, nem contra o cônjuge, nem contra o irmão da igreja, nem contra o vizinho chato. E ira, você sabe, é quebra do sexto mandamento, que diz para você não matar. Não haverá cobiça, 10º mandamento. Não haverá fofoca ou difamação dos irmãos, 9º mandamento. Não dirás falso testemunho, ou seja, você evitará muitos outros pecados, submetendo-se a Cristo e a sua lei. Em sua vida você enfrentará momentos de conflito. Como é que você lida com eles? Como é que tem sido isso na sua vida? Tiago convida você a examinar os motivos do seu coração. O que tem levado você a contender? O que tem levado você a brigar? O que tem levado você a pensar como você pensa, fazer o que você faz? Entendendo os motivos do seu coração, reconheça a sua infidelidade. Reconheça que você está colocando a sua esperança fora do Senhor. Arrependa-se e confesse o pecado ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Você se devota a Jesus Cristo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Cristo Jesus não está disposto a dividir a adoração que é devida ao seu nome. Ele morreu por você. Ame o esposo da igreja. Não o deixe por qualquer ídolo. Não o deixe por nada nesse mundo. Submeta-se à lei do seu soberano, porque a lei é aquela que revela o caráter desse Deus bendito, que está formando em você o caráter de Jesus Cristo. Você tem plena condição de demonstrar na prática a fé que você professa ter, porque aquele que nunca cometeu infidelidade alguma, amando ao Pai de todo o coração, Jesus, aquele que perfeitamente cumpriu a lei, um dia teve a sua comunhão quebrada com o Pai, recebeu o duro cálice da ira divina no seu lugar, libertando você, para que você viva uma vida abundante. Ele que não pecou, recebeu o castigo dos pecados do seu povo, para que o seu povo viva para Ele, glorificando em todas as instâncias da vida, inclusive nos nossos relacionamentos. Deus o ajude a viver para a glória dEle.